Tudo bom, galera? Como estão vocês? Estamos aqui falando diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br com o nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso. Como vocês viram na aula passada, a gente está trabalhando licitações. Na aula passada nós terminamos as modalidades de licitações. Anteriormente nós falamos sobre a concorrência, falamos sobre a tomada de preço, sobre o convite e falamos sobre o concurso e o leilão. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com a modalidade de licitação que não está na Lei 8.666. Nós estamos falando também de uma modalidade de licitação que quebrou aquele preceito que nós falamos na aula passada, de que não se pode criar mais tipos de licitação ou misturá-las. Nós estamos falando do pregão, pessoal. Por que o pregão ele veio a ser feito, independente dessa ordem mandamental de não criar mais modalidades de licitação? Porque ele foi uma modalidade que foi feita, pessoal, dentro da Anatel, para poder licitar. Mas foi uma modalidade que deu muito certo. Hoje ela é uma das modalidades mais utilizadas na União. Tá? Então é muito importante a gente saber como ela se dá, como ela se realiza, porque ela tem um viés um pouco diferente das licitações que a gente está acostumado a trabalhar. Tá? Então nós já vamos começar aqui. Primeira diferença que a gente tem do pregão para as outras modalidades é a fonte. Aqui a fonte não vai ser a Lei 8.666, vai ser a medida provisória 21029 de 2000. Tá? E aqui no seu artigo 2º é onde nós vamos ter o conceito do que é pregão. Tá? Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, promovida exclusivamente no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado da contratação em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. O que a gente vai depreender disso, pessoal? Que primeiro, o pregão ele é uma modalidade de licitação, apesar de não estar na lei. Para o quê? Para aquisição de bens e serviços comuns, pessoal. São bens e serviços do dia a dia do órgão ou entidade administrativa, tá? Aqui também nós podemos entender que o quê? Ela vai ser promovida de forma exclusiva no âmbito da União, pessoal. É uma forma exclusiva, gente. Não tem como se estender, tá? Para a União. Qualquer que seja o valor, isso é extremamente importante, pessoal. Então nós vamos entender uma coisa. A licitação para aquisição de bens e serviços comuns, que só pode ser feita pela União, nem qualquer valor, tá? Estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. Tá, pessoal? Diferentemente de outros tipos de licitação, que você vai ocorrer a habilitação e entrega da proposta, e a proposta vai ser avaliada e posteriormente vai dar o resultado, não, as propostas aqui vão ser avaliadas na hora, correto? E dependendo dos termos que nós vamos explicar aqui mais tarde, vão ocorrer as propostas, vai ocorrer os lances verbais em sessão pública, tá? O pregão inicia-se para o público com a convocação dos interessados, mediante aviso publicado no Diário Oficial e, conforme o vulto da licitação, também em jornal de grande circulação. Então a gente pode ver, pessoal, que quanto maior o vulto econômico dentro dessa contratação, que vai ensejar essa contratação, nós vamos ter a publicação em Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Para a gente entender melhor, vamos colocar o seguinte, sempre vai ser Diário Oficial e jornal. Tá? Nós vamos colocar isso, sempre vai ser assim. E geralmente é assim mesmo, tá, pessoal? Na prática a gente vê, eles fazem as duas coisas, tá bom? E por que tem de ocorrer essa publicação, esse aviso? Se vocês lembram o que é esse aviso, aquele mini aviso, aquele mini edital que tem de ser afixado indicando as características essenciais da licitação e o local onde o edital está disponível na íntegra. Todo aviso vai conter isso, tá, pessoal? Todo aviso que a gente contar de licitação vai conter isso. Aberta a sessão, serão entregues as propostas por escrito, em envelope do qual constarão a indicação do objeto e o do preço oferecido. Então, pessoal, quando reunir todo mundo para começar o pregão, eles vão entregar as propostas para a mesa. Tá? Essas propostas vão ser entregues para a mesa, seladas, tá? E elas vão ser avaliadas posteriormente. Os envelopes serão abertos para se verificar se houve conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Tá? Primeiramente, então, a primeira análise que vai ser feita é o quê? Se a proposta e o objeto, se elas estão de acordo com a condição do edital. E também o interessado, se ele também está de acordo com o edital, tá? Se ele está com os encargos em dia e tudo. Após a abertura dos envelopes, é feita a classificação das propostas. Como é que é feita essa classificação das propostas, pessoal? Por ordem de preço, tá? Nós vamos colocando preço por preço. Aí você vai virar para mim e falar assim, professor, mas quem deu uma melhor proposta ganha? Não.
tanto o autor da proposta mais baixa, pessoal, quanto os que hajam feito ofertas até 10% superiores à proposta mais baixa, tá, pessoal? Poderão fazer sucessivos lances verbais até a proclamação do vencedor. Então, como é que se dá isso, pessoal? É estranho, né? Mas é o seguinte, quem deu a proposta mais baixa e todos aqueles que deram propostas de até 10% mais altas que essa proposta mais baixa, poderão começar a dar lances verbais, tá? E esses lances vão indo até que se estipule o vencedor. É diferente? É, mas é por isso que dá certo. Se não tiver havido pelo menos 3 proponentes cujas ofertas preencham esses requisitos, a diferença de 10% em relação à mais baixa, a proposta mais baixa, os demais disputantes autores das melhores propostas, até o máximo de 3, adquirem o direito de ofertar lances verbais. Então é o seguinte, pessoal, se eu tenho a proposta mais baixa e eu só tenho 2 que se enquadram nos 10% acima dessa proposta mais baixa, o que que acontece? As pessoas que deram, os interessados que deram as propostas maiores, eles vão adquirir o direito de dar lances verbais também, tá? Por que que é assim? Isso, pessoal, é para dar condições da administração pública ter os melhores lances de contrato, tá? Por isso que tem essa concorrência, e aqui ela é mais acirrada, porque nós vamos ter o mais baixo concorrendo com o mais alto, principalmente nesse momento, quando não houverem mais de 3 proponentes que estejam 10% acima, até 10% acima da proposta mais baixa, tá? Não achem estranhos, entendam o procedimento, ele é melhor assim mesmo, tá? Para o julgamento e classificação, o critério das propostas é o de melhor preço, como eu havia dito, observados os prazos máximos de fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Então, pessoal, além da gente olhar o melhor preço, nós vamos estar olhando o quê? Nós vamos estar olhando o prazo do fornecimento do produto, nós também vamos estar olhando o quê? As especificações técnicas, que é muito importante para a gente, como vai se dar essa logística de entrega, onde esse material ele vai ser estocado, como ele vai ser estocado. E também nós vamos estar observando os desempenhos e qualidade definidos no edital. Por exemplo, se eu quero café tipo A, eu não vou licitar café tipo B porque ele é mais barato, porque no edital está escrito, eu vou licitar café classe A, tá? Então, a gente tem que entender que além do melhor preço, gente, nós temos o quê? Os prazos de fornecimento, quanto tempo, como a logística vai se dar, em quanto tempo ele chega, especificações técnicas, como ele vai ser guardado, como ele vai ser estocado e qual o desempenho e qualidade, qual vai ser a velocidade com que ele vai chegar, como ele vai chegar, qual material que vai estar quebrado, quanto tempo, quanto desse material vai ter se perdido durante o tempo, como ele vai ser estocado, tá? Todas essas questões são levadas em consideração, porque não adianta eu pegar um material vamos pôr da mesma qualidade de outro oferecido, mas ele vai demorar um mês a mais para ser entregue, apesar de ser mais barato, tá? Então, para a gente tem que colocar essas especificações na cabeça, porque é assim que se classificam as propostas, tá bom? Isto posto, só então será aberto o envelope contendo os documentos com a habilitação daquele que resultou como o melhor ofertante. O que é interessante aqui, pessoal, é que no primeiro momento a gente não vai ter igual na concorrência, que vão analisar primeiro as características de cada um. Isso corta o tempo, porque eles já vão analisar diretamente as propostas. Então, a mesa está aqui. Eu recebi os envelopes. Eu abro os envelopes das propostas. Beleza, deu a mais baixa. Eu pego 10%. Tem 3 proponentes? Tem. Se tem 3 proponentes, a gente começa os lances verbais. Quem ganhou, aí sim que vai ser verificada a habilitação daquele que resultou como o melhor ofertante. Que vão ser o quê? Vão ser os requisitos da lei para do edital para os interessados. Tá, pessoal? Vai ser o quê? Se ele está com os encargos dele em dia, se ele está fazendo toda essa atuação correta necessária para ser inscrito na licitação, tá bom? Para o melhor ofertante, para verificação do atendimento das condições previstas no edital, quanto à habilitação, ou seja, regularidade fiscal, o FGTS regular, esse tipo de coisa. Pessoal, isso é interessante porque isso diminui o tempo demais, que eu não vou ter que analisar todo mundo, se todo mundo está apto a poder participar do pregão. Então eu vou cortar o tempo porque eu já vou cair direto nas propostas do pregão, entendeu? Eu caio direto e já faço essa análise. Eu faço a análise, vejo as propostas, vejo quem foi o mais baixo, coloco os 10%. Se não tiver os 10%, pessoal, acontece o quê? Os que tiveram as propostas mais altas também podem dar lances até ser definido o vencedor, que aí então vai ser analisado as condições elencadas no edital para essa pessoa poder estar no concurso, tá? Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor.
Se o proponente de melhor proposta não preencher os requisitos, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes. Então, se eu tiver uma pessoa que ela não preenche essas condições que estão elencadas no edital, o pregoeiro, que é a pessoa que está movimentando o pregão, que é a pessoa que está fazendo o pregão, o que ele vai fazer? Ele vai começar a olhar as propostas posteriores. Aí ele olha outra proposta, faz a verificação. Se ele também não atender as condições, vai para outra proposta, até achar alguém que a proposta e condições se batam, tá? O período de validade das propostas é de 60 dias, salvo disposição no edital. Então eu tenho de manter essa proposta por até 60 dias, pessoal, tá? Se o edital pode estender esse prazo ou diminuir esse prazo, viu? Então nós vamos começar a trabalhar, pessoal, com algumas coisas inerentes à licitação. Nós falamos de cadastro, nós falamos de registro, e isso fica meio vago quando a gente não sabe o significado, tá? Então nós vamos começar agora a trabalhar com registros cadastrais. Vocês lembram que nas aulas passadas, por exemplo, na concorrência, na tomada de preço, na tomada de preço, eu sempre falava, e no convite, eu sempre falava para vocês do cadastro. Na tomada de preço, a pessoa tem que estar obrigatoriamente inscrita nesse cadastro, enquanto que no convite, ele pode ou não estar inscrito nesse cadastro, tá? Mas o que é esse cadastro, pessoal? Esse cadastro são os registros mantidos por órgãos e entidades administrativas que frequentemente realizam licitações dos fornecedores de bens, executores de obras e serviços que requerem as respectivas inscrições, para fins de estabelecerem formalmente suas habilitações, tendo em vista futuros certames licitatórios. Então, pessoal, é um cadastro mesmo que os órgãos públicos fazem, com todo mundo que participou de licitações e com todo mundo que quer vir a fazer a licitação. Então, uma das primeiras coisas que nós, como advogados, falamos para quem quer concorrer numa licitação é o quê? Se habilitar nesse cadastro de registro, tá? Lembrando que esse cadastro de registro ele pode existir em vários órgãos, concomitantemente, tá? Ao mesmo tempo, viu? Nós já temos outro viés, que é o qual os interessados, mediante a apresentação de elementos comprobatórios relativos à identificação jurídica, aptidão técnica, capacidade econômico-financeira e idoneidade fiscal, são inscritos e classificados por categorias. Em vista disso, recebem um certificado de habilitação pelo período válido de até 1 ano, pessoal. Por que esse período é só de 1 ano? Porque minha empresa pode estar agora com a situação idônea fiscal e amanhã não está. Entendeu? No próximo ano fiscal, eu não posso não estar certinho com a Receita Federal e tudo. Eu posso também estar com a dívida com fornecedores, eu posso estar com problemas trabalhistas. Então, tudo isso pode ser gerado em 1 ano. Quem é empresário sabe que a coisa acontece assim. Então, essa habilitação, o certificado de habilitação, ele dura durante um período de 1 ano e deve ser renovado de ano em ano. Então, pessoal, para a gente poder fazer parte desse cadastro, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter os elementos comprobatórios, documentos, tá? Relativos à situação de quê? A identificação jurídica, CNPJ, a aptidão técnica, se eu vou ser capaz de estar sendo contratado para aquela finalidade. Capacidade econômica financeira, se eu tenho dinheiro suficiente, se minha empresa ela é saudável, se ela tem condições de prestar o fornecimento para a administração pública. E idoneidade fiscal, se eu estou, vamos pôr, a grosso modo, em dia com o fisco, tá? Então nós seremos classificados por categorias, pessoal. Esse é o registro cadastral, correto? Outro conceito que nós vamos trabalhar é o quê? O registro de preços. O registro de preços é o quê, pessoal? É um procedimento que a administração pode adotar perante compras rotineiras de bens padronizados ou mesmo obtenção de serviços. Bens corriqueiros, pessoal, acabou um café ali e eu preciso comprá-lo. Eu não vou licitar porque o prazo vai ser grande demais. Ou então eu vou licitar, mas até chegar o período de licitação, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um cadastro geral de preços. Eu tenho esse cadastro, eu sei o que vai ser utilizado. Então, dentro da minha dotação, que é o que está escrito dentro do orçamento, eu vou poder estar retirando um pouco desse valor para poder estar agregando aqui, ó, para poder estar comprando os bens comuns, os bens necessários à manutenção, tá? Posteriormente, nós vamos ter comissões de licitação, pessoal. O que são comissões de licitação? A licitação são processadas e julgadas por comissão permanente ou especial, composta pelo menos 3 membros. 2 deles devem ser servidores qualificados dos quadros permanentes dos órgãos da administração responsável pelo certame. Tá, pessoal? Então, daqui a gente pode ver que o quê? As comissões de licitação são quem processam as licitações, tá? E elas podem ser permanentes ou especiais. E elas devem ser compostas pelo menos por 3 membros, pessoal, sendo que 2 desses devem ser servidores permanentes do quadro dos órgãos públicos, tá? Nós vimos também que existem algumas licitações que não vão precisar de necessariamente que esses servidores sejam do mesmo órgão que está licitando.
Por isso existem certas comissões permanentes, pessoal, tá? É assim que a gente encerra o pregão e assim que a gente encerra esses três institutos ligados à licitação. Pessoal, é muito importante que vocês estejam lendo, vendo material nosso, na apostila nossa que está no site, acompanhando as nossas aulas. Pregão cai muito, gente. Licitação cai demais. Ela cai sempre nos melhores e mais concorridos concursos do Brasil. Eu espero estar podendo ajudar vocês nessa caminhada e estamos aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Meu nome é João Vitor e esse é o nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso. Pessoal, espero vocês nas nossas próximas aulas. Até breve.